Fala, meus amigos, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia. Gratidão a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui compartilhando a leitura da Bíblia. Dessa vez, lendo aqui para todos vocês, Êxodo capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir no caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele nos venha sobre nós ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas? Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Eles imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso, dizendo, clamam: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os atores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmo, e tomai vós palha donde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabei vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que foram-se os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Terrível, hein? Mas ele disse: Vós sois ociosos, Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide agora, pois, trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo darei a conta dos tijolos. Então os oficiais de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e lhe disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Assim, uma leitura bem forte, né? Onde Moisés e Arão entram para falar com Faraó, e ele acaba endurecendo, né? Ainda mais a serviço contra os israelitas, né?
e dificultou o trabalho deles, a ponto de eles faziam tijolos, né? E eles davam a palha e ele tirou, né? E aí ficou mais difícil porque os israelitas, além de fazer os tijolos, eles ainda tinham que colher a palha, né? E o que o faraó entendeu? Que se eles estavam querendo ir adorar o Senhor é porque estava sobrando tempo para eles. Então vamos aumentar o trabalho, né? Essa foi a forma de faraó pensar, né? E pior de tudo é que ele queria que mantesse a quantidade de tijolos que estava sendo feita, né? E o povo não sabia o que fazia. Se colhia palha, se fazia tijolo e ia apertando. E de certa forma também cada vez mais ignorante, né, com os maiorais. E foi quando eles chegaram a Moisés e falaram: olha, tá difícil a situação, né? Tá cada vez mais difícil. E foi depois que vocês foram lá falar com, com o faraó que piorou, né? E aí no finalzinho aqui, Moisés questiona a Deus por quê, né? Por que estava acontecendo isso, né? Ele não estava entendendo. Na verdade, era um caminho que Deus estava criando para poder tirar Israel, né, de dentro do Egito, os israelitas, né? E se não tivesse esse incômodo, o que acontece, né? Não faria sentido, tá? Então, muitas das vezes algumas coisas começam a ficar difíceis e as pessoas não entendem, né? Elas só querem porque tudo que tira elas da zona de conforto, tudo que incomoda elas, né? Tudo que assim aparentemente aos olhos dela não é bom, elas não querem sofrer, né? Mas Deus entende tudo e de certa forma ele permitiu essa dificuldade na vida dos israelitas para eles ficarem incomodados com aquilo que estava acontecendo e aí então Deus entrasse em ação e pudesse livrar Israel da mão de Faraó, né? Amanhã a gente vai prosseguir a leitura, onde Deus promete livrar os israelitas, né? E Deus anima o povo, Deus anima Moisés. E assim, dessa forma, começou o caminho que Deus escolheu para tirar Israel, né, lá do Egito, o povo de Israel. Tá bom? E Deus usou ali de Moisés e Arão. Deus abençoe o seu dia. Para você que está aqui nos acompanhando no Instagram, é muito simples, né? Você compartilhar essa leitura, esses comentários, né? Só pegar o aviãozinho aí, você clica nele, tem os contatos que vão aparecer. Você vai no botão azul, enviar, você envia esse vídeo para as pessoas, né? E ele vai ficar gravado aqui no meu Instagram. E no YouTube é só dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Muito simples, né? Vamos de fato compartilhar, né, a palavra de Deus com as pessoas, porque muitas pessoas estão passando por um momento de dificuldade e elas pensam que essa dificuldade é para matar elas e não é, né? A dificuldade desse povo aqui não foi para isso. A dificuldade foi um propósito que Deus tinha na vida deles para que eles então fossem livres, né? Porque se tivesse continuado a mesma coisa como estava, eles talvez estariam até hoje lá dentro do Egito. Então, foi criada uma situação de desconforto para que eles pudessem sair da onde eles estavam para uma terra que já era a promessa de Deus na vida deles. Então, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe, né, você, Deus abençoe a sua família, que esse dia seja um dia super abençoado. E daqui a pouquinho, às 7h07, a gente vem com a leitura, né, do primeiro capítulo do livro Os Segredos da Mente Milionária, onde a gente vai falar, né, um ponto bem importante aqui sobre quem é afinal o autor desse livro e por que você deve ler esse livro. Então é um assunto bem interessante. Aguardo você às 7h07. Até lá!